Quando entrei naquela capela fria e silenciosa, nunca imaginei que seria tratada como uma estranha. Meu próprio sangue me empurrou para o fundo da sala, longe do caixão da mulher que me criou. Eles sorriram para as visitas, aceitaram abraços na primeira fileira, enquanto eu fiquei de pé, encostada na parede, invisível. Mas o que eles não sabiam é que aquele dia de humilhação seria apenas o começo de algo muito maior, algo que mudaria tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rachel Turner e durante 28 anos vivi acreditando que família era sinônimo de refúgio. Cresci em uma casa espaçosa nos arredores de Portland, Oregon, cercada por árvores altas e o som constante da chuva batendo nas janelas. Minha mãe adotiva, Helen Caldwell, era uma mulher de presença forte. Ela não sorria com facilidade, mas quando fazia, era como se o sol finalmente rompesse as nuvens cinzentas do noroeste. Helen nunca teve filhos biológicos. Aos 42 anos, depois de anos tentando engravidar sem sucesso, ela decidiu adotar. Eu fui a escolhida. Tinha apenas 6 meses quando cheguei àquela casa. Não tenho memórias da minha família biológica, nenhuma lembrança de rostos ou vozes. Para mim, Helen sempre foi minha mãe, a única mãe que conheci. Ela trabalhava como contadora em uma firma respeitada no centro de Portland. Acordava cedo, tomava café preto sem açúcar e saía de casa sempre impecável, com seus ternos escuros e cabelos presos em um coque perfeito. Mas quando voltava para casa, tirava os sapatos na porta, soltava os cabelos e se transformava. Preparávamos o jantar juntas. Ela me ensinava receitas antigas, me contava histórias sobre os clientes excêntricos do escritório e ria das minhas piadas ruins. Os fins de semana eram nossos. Caminhávamos pelas trilhas do Forest Park, visitávamos livrarias independentes na Powell City of Books ou simplesmente ficávamos em casa assistindo filmes antigos em preto e branco. Helen adorava Hitchcock. Eu preferia comédias românticas, mas assistia com ela mesmo assim só para ver aquele brilho raro nos olhos dela. Ela nunca foi uma mãe efusiva. Não era do tipo que distribuía abraços a cada 5 minutos ou declarava amor em voz alta. Mas eu sempre soube que era amada. Estava nas pequenas coisas, no bilhete que ela deixava na minha lancheira do colégio, no jeito que ela guardava meu chocolate favorito na gaveta da cozinha, na forma como ela aparecia em todas as minhas apresentações escolares, mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho. Mas havia uma sombra naquela casa, uma presença que sempre pairava mesmo quando não estava fisicamente lá. Os filhos de Helen. Antes de me adotar, Helen foi casada. O marido, Thomas Caldwell, morreu em um acidente de trabalho quando tinha apenas 38 anos. Deixou para trás 2 filhos, Ethan Caldwell e Claire Caldwell. Quando Helen me adotou, Ethan tinha 17 anos e Claire 15. Eles já eram praticamente adultos, vivendo suas próprias vidas, raramente aparecendo em casa. Ethan foi o primeiro a sair. Assim que completou 18 anos, mudou-se para Seattle para cursar administração de empresas. Claire seguiu logo depois, foi para Los Angeles perseguir uma carreira como influenciadora digital. Ambos visitavam Helen talvez 2 vezes por ano, Natal e Ação de Graças, e mesmo nessas ocasiões, as visitas eram breves, apressadas, quase obrigatórias. Eu sempre senti que eles me viam como uma intrusa. Nunca disseram isso abertamente, mas estava nos olhares, nos silêncios pesados, na forma como ignoravam minha presença quando estavam na mesma sala. Para eles, eu era a criança que havia roubado a atenção da mãe deles, a estranha que agora ocupava o espaço que deveria ser exclusivamente deles. Helen tentava minimizar a tensão. Ela nunca falava mal de Ethan ou Claire na minha frente, sempre os defendia, justificava suas ausências. Eles estão ocupados construindo suas vidas, Rachel. É normal, você vai entender quando for mais velha. Mas eu entendia perfeitamente. Eles não queriam estar ali, não queriam fazer parte daquela família recomposta e, mais importante, não me queriam como irmã. Conforme os anos passaram, as visitas se tornaram ainda mais raras. Ethan construiu uma carreira sólida em Seattle, trabalhando em uma grande empresa de tecnologia.
Claire acumulava seguidores nas redes sociais, postando fotos de sua vida glamurosa em LA, frequentando parties, viajando para lugares exóticos. Ambos pareciam ter esquecido completamente de Helen. Eu, por outro lado, fiquei. Depois de me formar no ensino médio, decidi não me mudar para longe. Entrei na Portland State University e cursei pedagogia. Queria ser professora. Queria fazer a diferença na vida de crianças, assim como Helen havia feito na minha. Continuei morando com ela durante a faculdade, não porque precisasse financeiramente, mas porque queria. Queria estar perto dela. Queria cuidar dela assim como ela havia cuidado de mim. Helen começou a envelhecer. Os cabelos ficaram mais brancos, as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. Ela ainda trabalhava, mas com menos intensidade. Começou a delegar mais tarefas no escritório, a tirar mais dias de folga. Eu percebia que algo estava mudando. Ela ficava mais cansada, respirava com dificuldade após subir as escadas e havia dias em que simplesmente não tinha energia para sair da cama. Sugeri que ela procurasse um médico. Ela resistiu no início com aquela teimosia característica. Estou apenas envelhecendo, Rachel, acontece com todo mundo. Mas eu insisti. Marquei consultas, a acompanhei aos exames, segurei a mão dela enquanto esperávamos os resultados. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Insuficiência cardíaca avançada. Os médicos foram diretos. Ela precisaria de cuidados constantes, medicação rigorosa e, mesmo assim, o prognóstico não era otimista. Helen tinha no máximo 2 anos de vida. Liguei para Ethan. Liguei para Claire. Expliquei a situação. Pedi que viessem, que passassem mais tempo com a mãe. Ethan disse que tentaria encaixar uma visita no próximo trimestre. Claire respondeu com um emoji de coração partido e prometeu visitar assim que a agenda permitisse. Nenhum dos dois apareceu. Então, fui eu quem cuidou de Ellen. Ajustei meus horários de trabalho, faltei a compromissos, cancelei planos, preparava suas refeições, administrava seus medicamentos, a levava às consultas médicas. À noite, sentava ao lado da cama dela e líamos juntas, como fazíamos quando eu era criança. Ela nunca reclamou, nunca demonstrou amargura pela ausência dos filhos biológicos, mas eu via a tristeza nos olhos dela. Via quando ela olhava para o telefone esperando uma ligação que nunca vinha. Via quando ela suspirava ao passar pelo corredor cheio de fotos antigas de Ethan e Claire. Uma noite, poucas semanas antes dela falecer, ela segurou minha mão com uma força surpreendente. Rachel, você é a melhor coisa que já me aconteceu, ela disse, a voz fraca, mas firme. Nunca duvide disso. Você é minha filha, minha verdadeira filha. Chorei naquela noite. Chorei porque sabia que estava perdendo a única pessoa que realmente me amava incondicionalmente. E chorei porque, no fundo, sabia que a tempestade estava apenas começando. Ellen Caldwell morreu em uma manhã de outubro, enquanto a chuva caía suavemente lá fora. Ela adormeceu em paz, com minha mão segurando a dela. E foi naquele momento, com o coração despedaçado e os olhos inchados de tanto chorar, que minha verdadeira provação começou. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O dia do velório amanheceu nublado, como se o próprio céu compartilhasse do meu luto. Vesti um vestido preto simples que Ellen havia me dado no meu último aniversário. Ela dizia que eu ficava elegante de preto, mesmo eu nunca me sentindo confortável com cores escuras. Passei os dedos pelo tecido, lembrando do sorriso dela quando me viu experimentar pela primeira vez. Essa lembrança fez minha garganta apertar novamente. A funerária escolhida ficava no centro histórico de Portland, um edifício vitoriano restaurado com vitrais coloridos e bancos de madeira envernizada. Cheguei cedo, 2 horas antes do horário marcado. Queria ter um momento a sós com Ellen antes que as pessoas começassem a chegar. Precisava me despedir em paz, longe dos olhares e da piedade alheia. Quando entrei no salão principal, o cheiro de lírios brancos invadiu minhas narinas. Havia arranjos florais por todos os lados,
coroas enormes com faixas douradas, vasos transbordando de rosas e crisântemos. O caixão estava posicionado no centro, sob uma luz suave que descia do teto. Ellen parecia estar dormindo, o rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito. Aproximei-me lentamente, cada passo pesando toneladas. Ajoelhei-me ao lado do caixão e segurei sua mão fria. Não chorei. Já tinha chorado tudo o que podia nos últimos dias. Apenas fiquei ali, em silêncio, memorizando cada detalhe do rosto dela. As rugas finas ao redor dos olhos, a pequena cicatriz na testa que ela ganhara na infância, o formato delicado das sobrancelhas. Eu prometo que vou honrar você, sussurrei. Vou viver da forma que você me ensinou, com dignidade, com amor. Fiquei ali por quase uma hora, perdida em pensamentos e memórias. Foi o diretor da funerária, um homem magro de óculos redondos que me tirou do transe. Senhorita Turner, os outros familiares chegaram. Eles gostariam de fazer alguns ajustes antes que as portas se abram para as visitas. Levantei-me, limpei as mãos no vestido e assenti. Sabia que os outros familiares significava Ethan e Claire. Eles finalmente haviam aparecido. Não para cuidar da mãe enquanto ela estava viva, mas para garantir que o funeral fosse perfeito, que as aparências fossem mantidas. Saí do salão principal e caminhei pelo corredor estreito que levava à área de recepção. Foi quando os vi. Ethan estava encostado no balcão da recepção, falando ao telefone com uma postura relaxada demais para alguém em um funeral. Vestia um terno cinza impecável, o cabelo loiro penteado para trás com gel, os sapatos italianos brilhando sobre a luz fluorescente. Ele parecia ter acabado de sair de uma reunião corporativa, não de um velório da própria mãe. Claire estava sentada em uma poltrona de veludo vermelho, os olhos grudados no celular. Ela usava um vestido preto justo, salto-agulha e uma quantidade exagerada de joias douradas. Os cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Mesmo ali, naquele momento, ela parecia estar posando para uma foto invisível. Quando me aproximei, nenhum dos dois levantou os olhos. Ethan, Claire, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ethan desligou o telefone sem pressa e finalmente me olhou. Seus olhos azuis me examinaram de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto sem valor. Rachel, você está bem? A pergunta soou mecânica, desprovida de qualquer preocupação genuína. Era o tipo de coisa que você diz porque é socialmente esperado, não porque realmente se importa. Estou lidando. E vocês? A viagem foi tranquila? Claire finalmente ergueu os olhos do celular, mas não se levantou. Ela me olhou com aquela expressão que ela sempre usava quando criança, como se eu fosse um incômodo, uma mancha na paisagem perfeita da vida dela. A viagem foi longa. Tive que cancelar 3 compromissos importantes para vir. Espero que isso termine rápido. Engoli seco, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Mas não disse nada. Não adiantava. Claire sempre fora assim. Egocêntrica, insensível, incapaz de pensar em qualquer coisa além de si mesma. Ethan se aproximou, enfiando as mãos nos bolsos do terno. Eu preciso conversar sobre os detalhes, ele disse, ignorando completamente o meu estado emocional. Claire e eu achamos melhor que as coisas sejam organizadas de uma forma apropriada. Apropriada? Repeti, franzindo a testa. Sim. Claire se levantou, guardando o celular na bolsa de grife. Precisamos garantir que o funeral reflita quem mamãe realmente era, quem éramos como família. Havia algo na forma como ela disse família que me fez sentir um arrepio na espinha. Como se eu não fizesse parte dessa equação. Mamãe já havia deixado tudo planejado, eu disse, tentando manter a calma. Eu e ela conversamos sobre isso nos últimos meses. Ela escolheu as músicas, as leituras, até as flores. Ethan cruzou os braços. Bem, Claire e eu fizemos algumas alterações. Achamos que algumas das escolhas de mamãe eram antiquadas.
Atualizamos a lista de músicas, mudamos o arranjo das flores e encomendamos um vídeo memorial profissional. Meu coração começou a bater mais rápido. Vocês mudaram os panos dela? Sem me consultar? Claire revirou os olhos. Rachel, por favor, você não entende dessas coisas. Nós crescemos com mamãe. Sabemos o que ela realmente gostaria. Vocês mal visitavam ela. As palavras saíram antes que eu pudesse me controlar. Eu passei os últimos 2 anos cuidando dela todos os dias. Eu estava lá quando ela estava com dor, quando ela não conseguia dormir, quando ela precisava de alguém. Onde vocês estavam? O silêncio que se seguiu foi gélido. Ethan me encarou com uma expressão dura, a mandíbula tensa. Cuidado com o tom, Rachel. Você pode ter estado presente fisicamente, mas isso não muda o fato de que Claire e eu somos os filhos legítimos de Ellen, sangue do sangue dela. As palavras me acertaram como um tapa. Sangue do sangue dela. Como se minha adoção me tornasse menos filha. Como se os anos que eu passei ao lado de Ellen não significassem nada. Antes que eu pudesse responder, o diretor da funerária voltou, parecendo-o desconfortável. Desculpem interromper. As portas vão abrir em 15 minutos. Precisamos posicionar a família na primeira fileira. Ethan acenou com a cabeça. Perfeito. Claire e eu vamos ocupar os assentos centrais. Rachel pode ficar em algum lugar ao fundo. Pisquei, achando que tinha ouvido errado. O quê? Claire já estava caminhando de volta ao salão, sem se dar ao trabalho de me olhar. Faz mais sentido, Rachel. As pessoas vão querer ver os filhos verdadeiros de mamãe na frente. Você entende? Não, eu não entendo. Eu sou filha dela tanto quanto vocês. Ela me criou. Ela me amou. Ethan suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ninguém está dizendo que mamãe não te amava, mas há uma hierarquia, Rachel, uma ordem natural das coisas. Claire e eu somos os herdeiros diretos, os representantes da família Caldwell. Você é... Bem, você é adotada, é diferente. Cada palavra era uma lâmina. Eu queria gritar, queria empurrá-los, queria exigir o meu lugar, mas minha voz havia desaparecido. Senti as pernas bambas, o peito apertado, os olhos ardendo com lágrimas que me recusava a derramar na frente deles. O diretor da funerária me lançou um olhar de pena, mas não disse nada. Ele simplesmente seguiu Ethan e Claire de volta ao salão. Fiquei ali, sozinha no corredor, ouvindo o som das portas se abrindo e das pessoas começando a entrar, vozes baixas, passos arrastados, um murmúrio de condolências. Respirei fundo, sequei os olhos com as costas da mão e finalmente entrei no salão. A cena que me aguardava era como uma punhalada final. Ethan e Claire estavam sentados nos 2 assentos centrais da primeira fileira, diretamente em frente ao caixão de Ellen. Eles acenavam para as pessoas, aceitavam abraços, sussurravam agradecimentos. A luz do salão parecia envolvê-los, como se fossem os protagonistas de um filme trágico. Eu fui empurrada para o fundo, literalmente. Uma senhora idosa, amiga de Ellen, me pediu licença para passar e acabei sendo pressionada contra a parede lateral. Não havia mais assentos disponíveis na frente, não havia espaço para mim. Fiquei ali, de pé, encostada naquela parede fria, observando de longe enquanto as pessoas se aproximavam do caixão de Ellen. Alguns olhavam para mim com curiosidade, outros com pena. Ouvi sussurros. Quem é aquela garota no fundo? Acho que é a filha adotiva. Ah, então não é realmente família. Cada sussurro era uma nova ferida. Apertei os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Queria sair correndo dali, queria desaparecer, mas não podia. Não deixaria que Ethan e Claire me expulsassem completamente. Não deixaria que eles apagassem minha existência na vida de Ellen. Então fiquei. Fiquei ali, de pé, no fundo daquele salão, invisível para todos, mas presente, sempre presente. E enquanto o velório continuava, enquanto Ethan e Claire representavam o papel de filhos enlutados, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eles podiam ter me tirado da primeira fileira, mas não poderiam tirar a verdade. E a verdade,
Eu sabia, estava prestes a vir à tona. O salão estava completamente lotado, cada banco ocupado, pessoas de pé nas laterais, algumas até se aglomerando na entrada. Ellen tinha sido uma mulher respeitada em Portland. Décadas trabalhando como contadora haviam construído não só uma reputação sólida, mas também uma rede extensa de amigos, colegas e clientes que a admiravam. De onde eu estava, encostada naquela parede fria do fundo, tinha uma visão panorâmica de tudo. Via cada face, cada expressão, cada gesto. E, principalmente, via Ethan e Claire em seus tronos na primeira fileira, interpretando o papel de filhos devotos com uma precisão teatral que me revirava o estômago. O pastor que conduziria a cerimônia era um homem de meia idade chamado Reverendo Michael Patterson. Ele não conhecia Ellen pessoalmente. Eu havia descoberto isso quando Ethan o contratou. Ellen não era particularmente religiosa. Ela acreditava em algo maior, sim, mas não frequentava igrejas nem seguia rituais específicos. Mas Ethan insistiu que um funeral apropriado precisava de um representante religioso. Mais uma vez, as aparências eram mais importantes que a verdade. O reverendo Patterson subiu ao púlpito, ajeitou os óculos de leitura e abriu uma pasta preta. Sua voz ecoou pelo salão, grave e solene. Amigos, familiares, estamos aqui reunidos para celebrar a vida de Ellen Margaret Caldwell, uma mulher que tocou muitos corações durante sua passagem por este mundo. Celebrar. A palavra soou oca. Como poderíamos celebrar quando a pessoa que mais amávamos já não estava mais aqui? O reverendo continuou com um sermão genérico sobre a vida eterna, sobre o descanso merecido, sobre como Ellen agora estava em um lugar melhor. Palavras bonitas, mas vazias. Ele nunca a conheceu. Não sabia que ela detestava clichês religiosos. Não sabia que ela acreditava que o paraíso era um livro bom e uma xícara de chá quente em uma tarde chuvosa. Olhei para Ethan. Ele mantinha a cabeça levemente inclinada, as mãos cruzadas no colo, a expressão de tristeza controlada. Perfeito. Calculado. Ele sabia exatamente quando acenar com a cabeça, quando fechar os olhos como se estivesse contendo emoções profundas. Era uma performance digna de prêmios. Claire, ao lado dele, tinha uma postura diferente. Ela chorava, ou pelo menos fingia chorar. As lágrimas escorriam cuidadosamente, sem borrar a maquiagem à prova d'água. De tempos em tempos, ela pegava um lenço de papel da bolsa e enxugava o rosto com movimentos delicados. Percebi que ela ajeitava o cabelo sempre que alguém passava próximo, garantindo que cada ângulo fosse favorável. Foi quando notei algo perturbador. Claire segurava o celular discretamente entre as mãos. A tela estava acesa. Ela não estava apenas chorando, estava se filmando, gravando aquele momento de dor profunda para suas redes sociais. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. O reverendo Patterson pediu que algumas pessoas compartilhassem memórias sobre Ellen. Várias mãos se levantaram. Margaret Hopkins, uma colega de trabalho de Ellen por mais de 20 anos, foi a primeira a falar. Ela subiu ao púlpito com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Diferente de Claire, aquelas lágrimas eram reais. Ellen era mais que uma colega, começou Margaret, a voz trêmula. Ela era minha amiga, minha confidente. Quando o meu marido faleceu há 5 anos, foi Ellen que me segurou. Ela aparecia na minha casa com comida, sentava comigo em silêncio quando eu não conseguia falar e me lembrava todos os dias que a vida ainda valia a pena. Ela fez uma pausa, enxugando os olhos com um lenço de pano amarrotado. Ellen tinha um coração enorme. Ela não demonstrava afeto com palavras floreadas ou gestos grandiosos, mas estava sempre presente, sempre atenta e sempre disposta a ajudar quem precisava. Margaret desceu do púlpito sob aplausos contidos. Várias outras pessoas se levantaram para falar. Thomas Chen, um cliente antigo de Ellen, Susan Palmer, uma vizinha,
David Klein, o dono da livraria que Ellen frequentava, cada um compartilhou histórias que pintavam um retrato vívido de quem Ellen realmente era. Mas Ethan e Claire não disseram uma palavra. Eles permaneceram sentados, acenando educadamente, aceitando as condolências sussurradas, mas nunca oferecendo suas próprias memórias, nunca compartilhando um momento pessoal. E ninguém pareceu notar. Ou talvez todos notassem, mas fossem educados demais para comentar. Eu, por outro lado, tinha milhares de histórias. Lembrava de quando Ellen me ensinou a andar de bicicleta no estacionamento vazio de um supermercado. Lembrava das noites em que ela me ajudava com lição de matemática, mesmo detestando números fora do ambiente de trabalho. Lembrava do dia em que eu voltei da escola chorando porque uma garota minha tinha chamado de filha falsa. E Ellen me abraçou com tanta força que eu senti como se nada de ruim pudesse me alcançar. Mas eu estava no fundo do salão, invisível. Minha voz não seria ouvida. Quando os depoimentos terminaram, o reverendo Peterson anunciou que a família gostaria de fazer uma apresentação especial. Ethan se levantou, ajeitou o terno e caminhou até o projetor instalado na lateral do salão. As luzes se apagaram. A tela branca desceu do teto. E então, começou. Era o tal vídeo memorial que Ethan havia mencionado. Uma produção profissional, com música instrumental dramática e transições suaves entre fotos. As primeiras imagens mostravam Ellen jovem, radiante, ao lado do falecido marido, Thomas. Depois, fotos de Ethan e Claire, bebés, crianças, adolescentes. Ellen os abraçando, sorrindo para a câmera, claramente orgulhosa. A narrativa do vídeo era clara. Ellen Caldwell, mãe devotada de Ethan e Claire. Uma mulher que dedicou sua vida aos filhos. Mas eu não estava ali. 45 segundos de vídeo, dezenas de fotos, e nenhuma incluía minha existência. Era como se eu nunca tivesse feito parte da vida de Ellen. Como se os últimos 28 anos simplesmente não existissem. Como se a minha adoção, minha infância, minha adolescência, meu cuidado durante os últimos anos da vida dela, nada disso importasse. Senti minhas mãos tremerem. Apertei os punhos com tanta força que as unhas cravaram na pele. A dor física era bem-vinda, pelo menos me mantinha ancorada na realidade, impedindo que eu explodisse ali mesmo. Quando o vídeo terminou, as luzes se acenderam novamente. Houve aplausos, alguns soluços. Pessoas se viraram para Ethan e Claire, oferecendo palavras de conforto sobre como o vídeo era bonito e emocionante. Ethan agradeceu com humildade falsa. Claire enxugou mais lágrimas inexistentes. E eu permaneci no fundo do salão, sendo lentamente apagada da história. Foi então que percebi alguém me observando. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos de armação metálica, estava sentado na última fila, alguns metros à minha esquerda. Ele me encarava com uma expressão pensativa, quase preocupada. Reconheci-o vagamente. William Brennan, o advogado pessoal de Ellen. Ela havia mencionado o nome algumas vezes ao longo dos anos, sempre com respeito. Ele havia cuidado de questões legais da família Caldwell por décadas. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. Ele acenou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Não era de pena. Era outra coisa. Reconhecimento, talvez. Como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse processar aquilo, o reverendo Peterson anunciou o encerramento da cerimônia. As pessoas começaram a se levantar, a formar filas para se despedir de Ellen uma última vez. Ethan e Claire, é claro, foram os primeiros. Posicionaram-se ao lado do caixão, cumprimentando cada visitante como anfitriões de um evento social. Obrigado por vir. Ellen adoraria saber que você está aqui. Significou muito para nós. Palavras automáticas, sorrisos ensaiados, abraços calculados. Eu esperei. Esperei até que a última pessoa saísse, até que o salão esvaziasse quase completamente. Só então me aproximei do caixão. Ethan e Claire já haviam saído,
provavelmente para organizar a recepção que aconteceria em seguida. Fiquei sozinha com Ellen por alguns minutos preciosos. Coloquei minha mão sobre a dela mais uma vez. Estava ainda mais fria agora. Eu sinto muito, mãe, sussurrei. Sinto muito por eles estarem destruindo tudo que você construiu. Mas eu prometo, eu vou lutar. Vou garantir que sua memória seja honrada do jeito certo. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me e encontrei William Brennan parado a poucos passos de distância. Ele segurava uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Senhorita Turner, ele disse, a voz baixa, mas firme. Precisamos conversar, agora. Olhei para ele, confusa. Sobre o quê? Ele deu um passo à frente, os olhos sérios fixos nos meus. Sobre o testamento de Ellen. Sobre a verdade que Ethan e Claire não querem que você saiba. Meu coração disparou. O que você quer dizer? William olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Ellen deixou instruções muito claras sobre o que deveria acontecer após sua morte. E o que seus irmãos estão fazendo não é apenas moralmente errado, é legalmente fraudulento. Senti o chão sumir sobre meus pés. A verdade estava prestes a emergir, e eu ainda não fazia ideia do terremoto que estava por vir. William Brennan me conduziu para fora do salão principal, atravessando um corredor lateral que levava a uma pequena sala de reuniões privativa. A funerária oferecia aquele espaço para famílias que precisavam discutir assuntos delicados longe dos olhares curiosos. As paredes eram revestidas com papel de parede bege e uma mesa oval de madeira escura ocupava o centro, cercada por 6 cadeiras estofadas. Ele fechou a porta atrás de nós com um clique suave, mas definitivo. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de expectativa. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoar nos meus ouvidos. Por favor, sente-se, William disse, indicando uma das cadeiras. Obedeci, as pernas ainda trêmulas pela tensão acumulada das últimas horas. Ele se sentou à minha frente, colocou a pasta de couro sobre a mesa e a abriu com movimentos precisos. De dentro, retirou vários documentos grampeados, alguns com post-its coloridos marcando páginas específicas. Senhorita Turner, ele começou, tirando os óculos e limpando as lentes com um lenço de tecido. Eu fui advogado de Ellen Caldwell por 32 anos. Cuidei dos seus assuntos pessoais, profissionais e, nos últimos meses de vida, de seu planejamento sucessório. Ele fez uma pausa, colocando os óculos de volta e me encarando diretamente. Ellen era uma mulher extremamente organizada. Ela não deixava nada ao acaso. E, quando se tratava do seu testamento, ela foi meticulosa até o último detalhe. Senti minha garganta secar. O testamento? William assentiu. Sim, e é aqui que as coisas ficam complicadas. Ele empurrou um dos documentos na minha direção. Este é o testamento oficial de Ellen Margaret Caldwell, registrado em cartório há 3 meses, 2 semanas antes do seu falecimento. Peguei o documento com mãos trêmulas. A primeira página trazia o cabeçalho formal em letras pretas e negrito. Última vontade e testamento. Abaixo, o nome completo de Ellen, seguido de sua data de nascimento, endereço e número de identificação. Leia a seção 3, William instruiu, apontando com o dedo para o meio da segunda página. Meus olhos percorreram as linhas e cada palavra era como um choque elétrico atravessando meu corpo. Eu, Ellen Margaret Caldwell, em pleno uso das minhas faculdades mentais e livre de qualquer coação, declaro que todos os meus bens, propriedades, contas bancárias, investimentos e demais ativos devem ser transferidos, em sua totalidade, para Rachel Ann Turner, minha filha adotiva, a quem considero minha verdadeira herdeira e continuadora do meu legado. Li aquela frase 3 vezes. 4. 5. As palavras dançavam na página, mas o significado era cristalino. Eu não entendo, sussurrei, levantando os olhos para William. Ethan e Claire disseram que eu não herdaria nada, que só os filhos biológicos tinham direito.
A expressão de William endureceu. Ethan e Claire mentiram, deliberadamente. Ele puxou outro documento da pasta, este com uma etiqueta vermelha colada no topo. Este é um rascunho antigo do testamento de Ellen, datado de 15 anos atrás, logo após a morte de Thomas. Nesse documento, sim, Ethan e Claire eram os únicos herdeiros. Mas esse testamento foi oficialmente revogado e substituído pelo atual há 3 meses. Minha mente estava girando, tentando processar tudo. Então, por que eles acham que vão herdar? Você pode até tentar ignorar, mas não é bem por aí. William suspirou, recostando-se na cadeia. Porque eles encontraram aquele rascunho antigo. Ellen guardava cópias de documentos importantes em um arquivo em casa. E Ethan, ao que parece, teve acesso a esse arquivo durante uma das suas raras visitas e assumiu que aquele era o testamento válido. Mas ele tem que saber que existe um testamento mais recente. Ele não pode simplesmente ignorar isso. Mas ele pode. Ele respondeu o tom sombrio. Se ele nunca foi informado oficialmente da existência do Novo Testamento, ele pode alegar ignorância. E se conseguir processar o inventário rapidamente, usando o documento antigo como base, ele pode efetivamente roubar sua herança antes que a verdade venha à tona. Senti uma onda de pânico subir pelo peito. Então o que eu faço? Como eu provo que esse é o testamento verdadeiro? William se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Esse é o problema, senhorita Turner. Legalmente, este testamento que está em suas mãos é inquestionável. Está registrado, autenticado, testemunhado por 2 pessoas independentes e arquivado no cartório. Mas... Ele hesitou, e aquela pausa me deixou ainda mais ansiosa. Mas Ethan já iniciou movimentos para assumir controle dos bens de Ellen. Ontem à tarde, ele esteve no banco onde Ellen mantinha suas contas principais, tentou se apresentar como executor do espólio e solicitou acesso às contas. Meu estômago revirou. E conseguiu? Não. O gerente do banco é um homem cauteloso. Ele conhecia Ellen há anos e sabia que ela tinha uma relação próxima com você. Quando Ethan não conseguiu apresentar documentação adequada, o gerente congelou as contas temporariamente e me ligou. Um leve alívio perpassou por mim, mas durou apenas 1 segundo. Isso nos dá tempo, William continuou, mas não muito. Ethan contratou um advogado, Gregory Hartfield, um notório manipulador de brechas legais. Ele vai tentar acelerar o processo de inventário, possivelmente alegando que não há testamento válido e que a lei estadual de sucessão intestada deve ser aplicada. O que isso significa? Significa que, se ele convencer um juiz que não existe testamento, os bens seriam divididos entre os filhos biológicos de Ellen. E como você foi adotada quando adulta... Ele não precisou terminar a frase. Eu entendi. Mesmo sendo legalmente filha de Ellen, a adoção tardia poderia ser usada como argumento para me excluir. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurei. Não era hora de desmoronar. Por que Ellen não me contou sobre isso? Perguntei, a voz quebrando levemente. Por que ela não me disse que tinha mudado o testamento? William puxou mais um papel da pasta. Este estava dobrado e amarelado nas bordas. Era uma carta manuscrita, com a caligrafia delicada e familiar de Ellen. A data no topo era de 2 meses atrás. Minha querida Rachel, se você está lendo isto, significa que já parti, e eu espero que William tenha cumprido sua promessa de colocar em suas mãos a verdade que eu não tive coragem de compartilhar enquanto estava viva. Mudei meu testamento não por obrigação, mas por justiça. Ethan e Claire são meus filhos de sangue, sim, mas você, Rachel, é minha filha de coração, e ao longo dos anos aprendi que o coração pesa muito mais que o sangue. Eles me visitavam 2 vezes por ano, sempre com pressa, sempre com a mente em outro lugar. Você ficou. Você me segurou quando eu estava fraca. Você riu comigo quando eu precisava de alegria. Você foi minha companhia, minha força, minha razão para continuar. Não contei a você sobre o testamento porque não queria que você se sentisse obrigada a continuar cuidando de mim por interesse financeiro.
Eu queria que cada gesto seu, cada momento que passamos juntas, fosse genuíno. E foi. Cada segundo foi um presente. Sei que Ethan e Claire vão lutar contra isso. Conheço meus filhos. Eles vão questionar, vão alegar injustiça, vão tentar pintar você como uma manipuladora. Mas não acredite nessas mentiras, Rachel. Você merece tudo que eu tô deixando para você. E mais do que os bens materiais, você merece saber que foi profundamente amada. Viva a sua vida com coragem. Não deixe que ninguém apague sua luz. Com todo o meu amor, Ellen. As lágrimas finalmente caíram. Não consegui segurar. Elas escorreram pelo meu rosto, manchando o papel, borrando as últimas palavras de Ellen. Apertei a carta contra o peito, como se, de alguma forma, pudesse abraçá-la mais uma vez. William me deu uns minutos para me recompor. Ele não apressou, não ofereceu platitudes vazias, apenas esperou, respeitoso. Quando finalmente consegui respirar novamente, limpei o rosto com as costas da mão e olhei para ele. O que eu preciso fazer agora? William entrelaçou os dedos sobre a mesa, assumindo uma postura profissional. Primeiro, precisamos oficializar o testamento perante o Tribunal de Sucessões. Vou protocolar os documentos amanhã de manhã. Segundo, você precisa se preparar para uma batalha legal. Ethan e Claire não vão aceitar isso pacificamente. Eles vão contratar advogados agressivos, vão tentar descreditar você, possivelmente até questionar a validade do testamento, alegando que Ellen estava mentalmente incapacitada quando o assinou. Mas ela não estava, protestei. Ela estava lúcida até os últimos dias. Eu sei disso, e temos provas médicas que confirmam, mas eles vão tentar mesmo assim. Ele fez uma pausa. Você está preparada para isso, senhorita Turner? Para enfrentar seus irmãos em tribunal? Para ter cada aspecto da sua vida e da sua relação com Ellen examinado publicamente? A pergunta pairou no ar, pesada e desafiadora. Pensei em Ellen. Pensei nos anos que passamos juntas, pensei nas manhãs tranquilas, nas conversas profundas, no amor silencioso, mas inabalável que ela me deu. E pensei em como Ethan e Claire tratavam ela como uma obrigação, uma fonte de recursos, nunca como uma mãe. Sim, respondi, minha voz firme pela primeira vez naquele terrível dia. Estou preparada. Não vou deixar que eles destruam a memória dela. Não vou deixar que eles vençam. William sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Ótimo, porque essa luta vai exigir coragem, e algo me diz que você tem mais força do que imagina. Ele começou a recolher os documentos, organizando-os de volta na pasta. Vá para casa, descanse. Amanhã começamos oficialmente o processo. Ele me entregou um cartão de visitas. Este é o meu número pessoal. Se Ethan ou Claire tentarem pressioná-la, me ligue imediatamente. Não assine nada, não concorde com nada e, principalmente, não deixe que eles a intimidem. Peguei o cartão, sentindo o peso simbólico nas minhas mãos. Quando saí daquela sala de reuniões, algo havia mudado dentro de mim. A tristeza ainda estava lá, profunda e dolorosa. Mas agora havia outra coisa também. Determinação. Ethan e Claire haviam me empurrado para o fundo do salão, me apagado da história, me tratado como invisível. Mas agora eu tinha uma arma que eles não esperavam. A verdade. E a verdade, eu estava prestes a descobrir, era muito mais poderosa do que qualquer mentira que eles pudessem inventar. A recepção após o velório acontecia em um restaurante elegante no Pearl District, uma área sofisticada de Portland conhecida por suas galerias de arte e estabelecimentos refinados. Ethan havia reservado o salão privativo do segundo andar, um espaço amplo, com janelas panorâmicas, mesas decoradas com toalhas brancas impecáveis e arranjos florais que, provavelmente, custaram mais do que meu aluguel mensal. Cheguei deliberadamente atrasada. Precisava daqueles minutos extras no carro, respirando fundo, ensaiando mentalmente o que diria quando finalmente encarasse meus irmãos. A carta de Ellen ainda estava dobrada dentro da minha bolsa, junto com uma cópia do testamento que o William insistiu que eu carregasse comigo. Nunca saia de casa sem este documento, ele havia dito. É sua proteção,
sua prova. Quando entrei no salão, a recepção já estava em pleno andamento. Cerca de 50 pessoas circulavam entre as mesas, segurando taças de vinho e pequenos pratos com canapés. O burburinho de conversas educadas preenchia o ambiente. Reconheci alguns rostos, colegas de trabalho de Ellen, vizinhos antigos, amigos distantes da família. Ethan estava no centro do salão, cercado por um grupo de homens de terno. Gesticulava enquanto falava, claramente confortável no papel de anfitrião. Claire estava próximo ao bar, tirando selfies discretas com o cenário elegante ao fundo, o copo de champanhe posicionado estrategicamente para aparecer na foto. Ninguém me cumprimentou quando entrei. Era como se eu fosse um fantasma, uma presença que as pessoas preferiam não reconhecer. Peguei um copo de água no bar e me posicionei próxima às janelas, observando a cidade lá embaixo. As luzes começavam a se acender à medida que o crepúsculo descia sobre Portland. Foi Claire quem me notou primeiro. Ela se aproximou com passos calculados, o salto alto repicando no piso de madeira. Parou ao meu lado, mas não me olhou diretamente. Em vez disso, fixou os olhos nas janelas, fingindo admirar a vista. "Você tá quieta demais", disse ela, o tom casual, mas com uma ponta de desconfiança. Pensei que viria aqui fazer uma cena dramática. Não respondi imediatamente. Apenas tomei um gole de água, mantendo a postura relaxada. "Por que eu faria uma cena?" perguntei finalmente, minha voz neutra. Claire deu de ombros. "Sei lá, você sempre foi meio instável emocionalmente. Achei que a pressão do dia poderia ter te afetado." Instável. Era assim que ela me via. Não como alguém genuinamente enlutado, mas como alguém fraco, incapaz de lidar com adversidades. "Estou bem", respondi, virando-me para encará-la. Aliás, melhor do que esperava estar. Algo no meu tom deve ter soado diferente, porque Claire finalmente me olhou. Seus olhos me examinaram, tentando decifrar o que havia mudado. "William Brennan estava conversando com você mais cedo, no velório. Sobre o quê?" Ah, então ela havia visto. Provavelmente estava preocupada, tentando entender o que o advogado de Ellen poderia me ter visto. "Apenas questões administrativas", respondi vagamente. "Coisas que precisam ser resolvidas." Claire estreitou os olhos. "Que tipo de coisas?" Antes que eu pudesse responder, Ethan se juntou a nós. Ele trazia 2 taças de vinho tinto e ofereceu uma para Claire, ignorando completamente minha presença. "As pessoas estão começando a ir embora", disse ele, verificando o relógio de pulso caro. "Precisamos agradecer a todos antes que saiam." "Ethan", disse Claire, sem tirar os olhos de mim. "Rachel estava conversando com William Brennan hoje, no velório." A mudança na expressão de Ethan foi quase imperceptível, mas eu peguei. Seus ombros se tensionaram levemente, a mandíbula se apertou. "É mesmo", disse ele, finalmente me olhando, os olhos azuis como gelo. "E o que o velho Brennan queria com você?" Respirei fundo. Era agora ou nunca. Ele queria me informar sobre o testamento de Ellen. O silêncio que se seguiu foi carregado. Ethan e Claire trocaram um olhar rápido, aquele tipo de comunicação silenciosa que irmãos desenvolvem ao longo dos anos. "O testamento?", disse Ethan, forçando um sorriso condescendente. "Rachel, e eu sei que você está confusa com tudo isso, mas Claire e eu já estamos cuidando do inventário. Você não precisa se preocupar com questões legais." "Não estou preocupada", respondi, mantendo a voz firme. "Estou informada. Existe uma grande diferença." "Informada sobre o quê?" Deu uma risada curta sem humor Claire. "Rachel, olha, eu entendo que você esteja chateada por não herdar nada, mas..." "Eu vou herdar", interrompi, as palavras saindo com mais força do que pretendia. "Na verdade, vou herdar tudo." O sorriso sumiu do rosto de Ethan. Claire piscou, confusa. "Do que você está falando?" perguntou Ethan com o tom baixo, mas ameaçador. Abri minha bolsa e tirei a cópia do testamento. Desdobrei o documento e o segurei para que ambos pudessem ver. "Ellen mudou o testamento há 3 meses.
Esse é o documento oficial, registrado e autenticado. E nele, ela me nomeia como única herdeira de todos os seus bens. Ethan arrancou o papel da minha mão, com um movimento brusco. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, a expressão ficando cada vez mais dura. Claire se inclinou para ler por cima do ombro dele, a boca aberta em choque genuíno. Isso é impossível, sussurrou Claire. Mamãe nunca faria isso. Mas fez. E tem uma carta também, escrita de próprio punho, explicando o porquê. Ethan amassou o papel e o jogou de volta para mim. Isso é uma farsa. Você falsificou esse documento. É registrado em cartório, Ethan. Você pode verificar você mesmo. O rosto dele estava vermelho agora, as veias do pescoço saltadas. Ele deu um passo na minha direção, invadindo meu espaço pessoal de forma intimidadora. Você manipulou ela, ele sibilou, baixo o suficiente para que as pessoas próximas não ouvissem. Aproveitou que ela estava doente, vulnerável e a convenceu a mudar o testamento. Eu nem sabia que ela tinha mudado, respondi, recuando um passo, mas mantendo contato visual. Ela fez isso por vontade própria, porque eu estive presente, porque eu cuidei dela, diferente de vocês. Claire soltou uma risada histérica. Cuidou? Você quer dizer que se aproveitou, ficou grudada nela esperando por isso. Algumas cabeças começaram a se virar na nossa direção. Ethan percebeu e imediatamente mudou a postura, forçando um sorriso e acenando para os convidados como se nada tivesse acontecendo. Não vamos fazer isso aqui, ele disse entre dentes. Vamos para um lugar mais privado. Ele me agarrou pelo braço, não com força suficiente para machucar, mas firme o bastante para deixar claro que não era um pedido. Claire nos seguiu enquanto ele me conduzia para fora do salão principal, descendo um corredor estreito até uma pequena sala de reuniões que um restaurante oferecia para eventos corporativos. Assim que a porta se fechou, a máscara de civilidade de Ethan desapareceu completamente. Você não vai sair ganhando nisso, ele disse, apontando o dedo para mim. Eu vou contestar esse testamento. Vou provar que mamãe estava senil, que você a manipulou, que exerceu influência indevida sobre uma mulher doente. Ellen estava perfeitamente lúcida, retruquei. Há registros médicos provando isso. Laudos assinados por 3 médicos diferentes, confirmando sua capacidade mental. Claire se aproximou, os olhos brilhando de raiva. Cuidou? Você quer dizer que se aproveitou, ficou grudada nela, esperando por isso. Algumas cabeças começaram a se virar na nossa direção. Ethan percebeu e imediatamente mudou a postura, forçando um sorriso e acenando para os convidados como se nada tivesse acontecendo. Não vamos fazer isso aqui, ele disse entre dentes. Vamos para um lugar mais privado. Ele me agarrou pelo braço, não com força suficiente para machucar, mas firme o bastante para deixar claro que não era um pedido. Claire nos seguiu enquanto ele me conduzia para fora do salão principal, descendo um corredor estreito até uma pequena sala de reuniões que um restaurante oferecia para eventos corporativos. Assim que a porta se fechou, a máscara de civilidade de Ethan desapareceu completamente. Você não vai sair ganhando nisso, ele disse, apontando o dedo para mim. Eu vou contestar esse testamento. Vou provar que mamãe estava senil, que você a manipulou, que exerceu influência indevida sobre uma mulher doente. Ellen estava perfeitamente lúcida, retruquei. Há registros médicos provando isso. Laudos assinados por 3 médicos diferentes, confirmando sua capacidade mental. Claire se aproximou, os olhos brilhando de raiva. Cuidou? Você quer dizer que se aproveitou, ficou grudada nela, esperando por isso. Não vamos aproveitar heranças de nossa horda, respondi, sentindo as lágrimas ameaçarem, mas as contendo. É sobre justiça. Ellen sabia exatamente o que estava fazendo, e ela deixou muito claro em sua carta por que tomou essa decisão. Ethan cruzou os braços, a postura defensiva. Carta? Que carta? A carta que ela escreveu para mim, explicando suas razões. William tem o original, e cópias autenticadas já foram protocoladas.
Percebi o momento exato em que Ethan percebeu que estava perdendo o controle da situação. Seus olhos se moveram rapidamente, calculando, planejando. Gregory Hartfield, ele disse, mais para si mesmo do que para nós. Ele vai destruir esse testamento. Vai encontrar uma brecha, uma falha técnica, qualquer coisa. Gregory Hartfield? Repeti. William me avisou sobre ele. Disse que é um advogado especializado em manipular brechas legais. Ethan sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Ele é o melhor, e quando terminarmos com você, não vai sobrar nada. Vocês podem tentar, eu disse, pegando minha bolsa e caminhando em direção à porta. Mas a verdade está do meu lado, e documentos oficiais, registros médicos e uma carta escrita de próprio punho pesam muito mais que as mentiras que vocês vão inventar. Coloquei a mão na maçaneta, mas antes de abrir, me virei uma última vez. Ellen sabia quem vocês eram. Ela sabia que só se importavam com o dinheiro dela. E foi por isso que ela me deixou tudo. Não porque eu pedi, mas porque eu mereci. Saí daquela sala com a cabeça erguida, deixando Ethan e Claire em um silêncio atordoado. Enquanto descia as escadas e deixava o restaurante, senti algo diferente. Não era felicidade, ainda tinha muita dor, muito luto a processar, mas era empoderamento. Pela primeira vez, eu não estava sendo empurrada para o fundo. Eu estava lutando, e não tinha intenção de parar. A guerra havia sido declarada, e eu estava pronta para vencer. Os dias seguintes ao funeral foram uma montanha-russa emocional. Acordava todas as manhãs esperando sentir alívio, algum tipo de paz, mas em vez disso encontrava só um vazio persistente. Ellen não estava mais ali, e a ausência dela preenchia cada cômodo da casa, cada silêncio, cada objeto que ela tinha tocado. Mas eu não tinha o luxo de mergulhar completamente no luto. William Brennan havia deixado claro, Ethan e Claire não descansariam até conseguir o que queriam, e isso significava que eu precisava me manter alerta, preparada, um passo à frente. Na segunda manhã, 3 dias após o velório, recebi um telefonema de William pedindo que eu fosse ao escritório dele. Havia urgência na voz dele, algo que me deixou imediatamente tensa. O escritório dele ficava em um edifício histórico no centro de Portland, com paredes de tijolo expostos e janelas altas que deixavam entrar a luz grisa típica da cidade. A recepcionista me conduziu imediatamente à sala dele, sem a espera usual. William estava sentado atrás de uma mesa de marrógano, coberta de papéis, pastas e post-its coloridos. Havia círculos escuros sobre os seus olhos, como se não tivesse dormido direito. Senhorita Turner, ele disse, gesticulando para que eu me sentasse. Obrigado por vir tão rápido. O que aconteceu? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ele suspirou, tirando os olhos e massageando a ponte do nariz. Gregory Hartfield entrou com uma contestação formal do testamento ontem à tarde. Ele está alegando 3 pontos principais. Primeiro, que Helen estava mentalmente incapacitada quando assinou o documento. Segundo, que você exerceu influência indevida sobre ela. E terceiro, ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Que você isolou Helen de seus filhos biológicos intencionalmente para garantir a herança. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é absurdo! Eu nunca impedi que eles visitassem Helen, eles simplesmente não vinham. Eu sei disso, e você sabe disso, mas Hartfield é habilidoso em distorcer narrativas. William colocou os óculos de volta e me entregou um documento grampeado. Esta é a petição que ele apresentou ao tribunal. Leia com atenção. Peguei o papel com mãos trêmulas e comecei a ler. Cada linha era pior que a anterior. Hartfield havia construído uma história alternativa da realidade. Segundo a petição, eu era uma jovem manipuladora que havia se aproveitado da bondade ingênua de Helen. Alegava que eu havia me infiltrado na vida dela, afastando-a propositalmente de Ethan e Claire através de táticas de isolamento psicológico. Dizia que eu controlava quem podia visitar Helen, que interceptava ligações telefônicas, que havia convencido a mulher idosa e doente de que seus próprios filhos não se importavam com ela.
Era uma mentira tão elaborada, tão meticulosamente construída, que alguém que não conhecesse a verdade poderia acreditar. Eles estão me pintando como uma vilã, sussurrei, as palavras saindo com dificuldade. Sim, William confirmou. E infelizmente essa é uma estratégia comum em disputas testamentárias. Quando não há argumentos legais sólidos, eles atacam o caráter da pessoa. Levantei os olhos do documento. Como combatemos isso? William se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. Com evidências. Precisamos construir um caso sólido provando que tudo o que está nessa petição é falso. E para isso, vamos precisar de testemunhas, registros, documentação. Ele puxou uma pasta verde da pilha à esquerda e a abriu. Já comecei a trabalhar nisso. Conversei com Margaret Hopkins, a colega de trabalho de Helen. Ela está disposta a testemunhar que visitava Helen regularmente e nunca teve qualquer impedimento seu. Também contatei o Dr. James Morrison, o médico que tratava de Helen nos últimos anos. Ele pode atestar que Helen estava mentalmente lúcida até seus últimos dias. Isso é suficiente? É um começo, mas precisamos de mais. E eu olhava diretamente para ele. Precisamos de evidências que comprovem que Ethan e Claire não estavam na vida de Helen. Registros de visitas ao hospital, por exemplo, histórico de ligações telefônicas, e-mails, qualquer coisa que demonstre o contrário do que Hartfield está alegando. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Helen guardava tudo. Ela tinha uma agenda onde anotava compromissos, visitas, ligações importantes e mantinha e-mails arquivados anos. Os olhos de William brilharam. Onde estão esses materiais? Na casa dela, no escritório do segundo andar. Ótimo! Precisamos acessá-los imediatamente, antes que Ethan e Claire tentem remover qualquer evidência comprometedora. Um pensamento me ocorreu. Mas a casa, tecnicamente, ainda pertence ao espólio. Eles podem alegar invasão se eu entrar lá. William balançou a cabeça. Você morava lá até recentemente. Tem direito legal de acessar suas coisas pessoais. E como potencial herdeira, tem direito de proteger os ativos do espólio. Ele pegou uma caneta e começou a escrever num bloco. Vou preparar um documento autorizando seu acesso, mas precisa ir hoje, agora. 2 horas depois, eu estava de volta na casa de Helen. O lar que havia sido meu refúgio por tantos anos, agora parecia estranho, quase hostil. Abri a porta da frente com a chave que sempre carreguei e entrei devagar. O silêncio era opressor. Cada objeto me trazia uma memória. A xícara favorita de Helen ainda estava na pia da cozinha. O cobertor que ela usava para se aquecer ainda estava dobrado no sofá da sala. Era como se ela pudesse aparecer a qualquer momento, sorrindo, perguntando como foi meu dia. Mas ela não viria. Nunca mais. Subi as escadas até o escritório. Era um cômodo pequeno, mas organizado, com uma escrivaninha antiga, estantes cheias de livros e um arquivo de metal cinza com 4 gavetas. Helen era obcecada por organização. Abri a primeira gaveta do arquivo. Estava repleta de pastas suspensas, cada uma meticulosamente etiquetada. Contas 2023, impostos 2022, correspondências vários. Helen era obcecada por organização. Encontrei o que eu procurava na terceira gaveta, uma pasta rotulada, família, registros pessoais. Sentei-me no chão e abri a pasta. Dentro havia anos de documentação. Agendas antigas onde Helen anotava cada evento importante, folheei as páginas e o padrão era dolorosamente claro. Janeiro de 2022, a Rachel me levou ao médico. Março de 2022, a Rachel preparou jantar especial pelo meu aniversário. Julho de 2022, Ethan ligou, conversa breve. Dezembro de 2022, Claire visitou, ficou 3 horas. Página após página, ano após ano, a história se repetia. Minhas presenças eram constantes, detalhadas. As deles eram raras, esporádicas, sempre acompanhadas de notas curtas como visita rápida ou ligação breve. Também encontrei uma pasta menor dentro da principal. Correspondências, Ethan e Claire.
Abri e meu coração afundou. Eram cartas e e-mails impressos que Helen havia guardado. Comecei a ler. Um e-mail de Ethan de 2021. Mãe, desculpa não poder ir para o Natal este ano. O trabalho tá insano e simplesmente não consigo tirar folga. Talvez no próximo. Te amo. Uma mensagem de texto impressa de Claire em 2022. Oi mãe, estou super ocupada com lançamentos de marcas. Não vai dar para visitar esse mês. Beijos. Havia dezenas delas. Desculpas após desculpas, promessas quebradas, e ao lado de cada mensagem, Helen havia escrito pequenas notas à mão. Ethan sempre ocupado. Claire não virá de novo. Sinto falta deles. As lágrimas começaram a derramar pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ver a dor de Helen documentada daquela forma, sua solidão registrada em notas discretas, era devastador. Mas havia algo mais na pasta. No fundo, encontrei uma série de e-mails trocados entre Helen e um terapeuta, doutora Linda Shen. Comecei a ler, e o que descobri me chocou. Helen havia procurado terapia 1 ano antes de falecer. Nos e-mails, ela falava abertamente sobre sua frustração com Ethan e Claire, sobre como se sentia abandonada, sobre como questionava se havia falhado como mãe. E falava sobre mim, sobre como eu a fazia sentir-se amada, valorizada, importante. Em um dos e-mails, ela escreveu: Doutora Shen, sei que não deveria fazer comparações, mas é impossível não notar a diferença. Rachel está aqui todos os dias. Ela não precisa estar. Ela tem sua própria vida, seu trabalho, seus amigos, mas ela escolhe ficar, escolhe cuidar de mim. E isso significa mais do que qualquer quantia de dinheiro poderia expressar. Tirei fotos de cada documento com meu celular, páginas e mais páginas de evidências que destruiriam completamente a narrativa de Hartfield. Estava quase terminando quando ouvi um barulho no andar de baixo, a porta da frente se abrindo. Meu coração disparou. Congelei ouvindo passos subindo as escadas. Era Ethan. Ele apareceu na porta do escritório, os olhos se arregalando quando me viu sentada no chão, cercada de documentos. O que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu, a voz cortante. Levantei-me lentamente, segurando meu celular contra o peito, coletando evidências. Seus olhos moveram dos documentos espalhados para mim. Você não tem direito de estar aqui. Esta casa faz parte do espólio. E eu tenho autorização legal para proteger os ativos do espólio, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Ethan deu um passo para dentro do escritório, suas intenções claras. Ele queria pegar os documentos, destruir as evidências. Ethan, eu disse, levantando meu celular, eu já fotografei tudo. Cada carta, cada e-mail, cada nota que Ellen escreveu. Está tudo salvo em nuvem. Você pode tentar destruir os originais, mas não vai adiantar. Ele parou, a mandíbula tensa, os punhos cerrados. Você acha que é esperta, ele disse, a voz baixa e ameaçadora, mas não faz ideia do que está enfrentando. Eu sei exatamente o que estou enfrentando. Estou enfrentando 2 mentirosos que negligenciaram a própria mãe e agora querem roubar o que ela deixou para mim. Mas, diferente de vocês, eu tenho a verdade do meu lado. O silêncio que se seguiu era elétrico. Ethan me olhou por longos segundos, claramente calculando suas próximas ações. Finalmente, ele recuou. Nos vemos no tribunal, Rachel, e quando isso acabar, você não vai ter nada. Ele desceu as escadas e saiu, batendo a porta com força. Deixei-me cair na cadeira do escritório de Ellen, o corpo tremendo com a adrenalina. Olhei para os documentos espalhados ao meu redor, para as evidências que acabara de coletar. Esta batalha estava apenas começando, mas agora eu tinha munição. E não tinha mais medo de usá-la. O Tribunal de Condado de Multnomah era um edifício imponente de pedra calcária com colunas gregas na entrada e uma atmosfera que inspirava tanto respeito quanto intimidação. Cheguei na manhã da audiência com William ao meu lado, segurando uma pasta marrom contendo todas as evidências que havíamos coletado nas últimas semanas. Meu estômago estava revirado. Mal havia dormido na noite anterior, ensaiando mentalmente cada possível cenário, cada pergunta que poderia ser feita,
cada ataque que Ethan e Claire poderiam lançar contra mim. Respira, disse William suavemente enquanto subíamos os degraus. Você tem a verdade, e no final, é isso que importa. Eu queria acreditar nele, mas a dúvida ainda roía minhas entranhas. Entramos na sala de audiências, um espaço amplo com bancos de madeira escura, o selo do estado de Oregon pendurado atrás da cadeira do juiz e uma luz fria que entrava pelas janelas altas. Havia algumas pessoas espalhadas no público. Margaret Hopkins, a amiga de Ellen, o Dr. Morrison e algumas outras testemunhas que William havia convocado. Ethan e Claire já estavam sentados do outro lado da sala, ao lado de Gregory Hartfield. O advogado era exatamente como eu imaginava, um homem de uns 50 e poucos anos, terno cinza impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso confiante que beirava a arrogância. Folheava papéis com gestos largos, claramente confortável no seu elemento. Ethan usava outro terno caro, desta vez azul marinho, e mantinha uma expressão séria, mas controlada. Claire estava irreconhecível sem a maquiagem pesada e as roupas chamativas. Vestia um conjunto sóbrio em tons de cinza, os cabelos presos num coque simples. Era óbvio que Hartfield havia instruído ambos a como se apresentar, humildes, enlutados, vítimas de uma injustiça. Quando nossos olhares se cruzaram, Claire desviou rapidamente. Ethan, por sua vez, me encarou com frieza calculada. Todos de pé, anunciou o oficial do tribunal. A juíza Martha Reynolds entrou, uma mulher negra, de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha e uma postura que exalava autoridade. Ela sentou, ajeitou a toga e olhou para os dois lados da sala. Bom dia, disse ela, a voz firme. Estamos aqui para a audiência preliminar referente à contestação do testamento de Ellen Margaret Caldwell. Advogados, apresentem-se. William se levantou. William Brennan, representando Rachel Ann Turner, a herdeira nomeada no testamento. Hartfield se levantou com um movimento teatral. Gregory Hartfield, representando Ethan Michael Caldwell e Claire Elizabeth Caldwell, os filhos biológicos da falecida. A juíza Reynolds acenou. Senhor Hartfield, como foi o senhor quem entrou com a contestação, pode começar apresentando seus argumentos. Hartfield caminhou para o centro da sala com a confiança de quem já havia vencido centenas de casos. Este é um caso clássico de influência indevida exercida sobre uma mulher idosa e vulnerável. Ellen Caldwell, nos últimos anos de sua vida, estava sob cuidados constantes da senhorita Rachel Turner. Durante esse período, a senhorita Turner isolou sistematicamente a senhora Caldwell de seus filhos biológicos, criando uma dependência emocional e psicológica que culminou na alteração do testamento. Ele gesticulou dramaticamente. Os filhos legítimos de Ellen, Ethan e Claire, foram afastados da mãe através de táticas manipuladoras, ligações não retornadas, visitas desencorajadas, informações médicas ocultadas. E quando Ellen estava mais frágil, mais necessitada, foi quando a senhorita Turner convenceu a idosa a mudar seu testamento, deixando tudo para ela e nada para os próprios filhos. Senti meu sangue ferver. Cada palavra era uma distorção grotesca da realidade. A juíza Reynolds fez algumas anotações. Tem evidências para sustentar essas alegações? Temos, Vossa Excelência. Hartfield acenou para um assistente que trouxe uma pilha de documentos. Testemunhos escritos de Ethan e Claire detalhando suas tentativas frustradas de contato, registros de ligações não retornadas e um parecer de um psicólogo especializado em influência indevida que analisou o padrão de comportamento. A juíza pegou os documentos e começou a folheá-los em silêncio. Meu coração batia descompassado. Aquilo tudo era fabricado, distorcido, mas parecia tão oficial, tão convincente. Sr. Brennan, a juíza disse finalmente, sua resposta. William se levantou, calmo e composto. Vossa Excelência, a narrativa apresentada pelo Sr. Hartfield é não apenas falsa, mas cruelmente inversa à realidade. Rachel Turner não isolou Ellen Caldwell. Os próprios filhos biológicos se afastaram voluntariamente, priorizando suas vidas e carreiras enquanto sua mãe definhava.
Ele abriu nossa pasta e começou a distribuir cópias para a juíza. O que temos aqui são 20 anos de evidências documentadas pela própria Ellen. Agendas onde ela registrava cada visita, cada ligação, cada interação. E o padrão é inequívoco. Rachel estava presente constantemente. Ethan e Claire, raramente. A juíza começou a examinar os documentos, os olhos se movendo rapidamente pelas páginas. Além disso, William continuou. Temos e-mails e mensagens de texto enviados por Ethan e Claire a Ellen, repletos de desculpas por não poderem visitar. Dezenas deles. Trabalho tá insano, não vai dar para ir este mês, talvez no próximo. Essas são palavras deles, não de Rachel. Hartfield se levantou abruptamente. Objeção, Vossa Excelência. Esses documentos podem ter sido adulterados. São documentos originais, retrucou William. Escritos de próprio punho por Ellen, com datas que podem ser verificadas, e os e-mails estão em servidores que podem ser auditados. A juíza levantou a mão, silenciando ambos. Ela continuou a ler, virando página após página. O silêncio na sala era absoluto. Após o que pareceu uma eternidade, ela falou. Sr. Hartfield, seus clientes alegram que tentaram manter contato com a mãe, mas foram impedidos pela senhorita Turner. No entanto, o que vejo aqui são anos de ausência voluntária. Como explica isso? Hartfield abriu a boca, mas hesitou. Pela primeira vez, sua confiança vacilou. Vossa Excelência, circunstâncias profissionais e pessoais, circunstâncias, a juíza o interrompeu, tirando os óculos, não são o mesmo que impedimento. Se alguém realmente quer ver sua mãe, encontra um jeito. Ela voltou sua atenção para William. Sr. Brennan, tem mais? Sim, Vossa Excelência. William acenou para o fundo da sala. Gostaria de chamar Margaret Hopkins como testemunha. Margaret se levantou, apoiando-se na bengala, e caminhou até a frente. Ela fez o juramento e se sentou no banco das testemunhas. Senhora Hopkins, William começou. A senhora conhecia Ellen Caldwell? Conhecia, respondeu Margaret, a voz firme apesar da idade. Trabalhamos juntas por 23 anos e nos tornamos amigas íntimas. A senhora visitava Ellen regularmente? Sim, pelo menos uma vez por semana nos últimos 5 anos. E durante essas visitas, alguma vez Rachel Turner tentou impedi-la ou limitá-la? Margaret deu uma risada curta. Nunca. Rachel sempre me recebia de braços abertos, me oferecia chá, me atualizava sobre o estado de Ellen e muitas vezes saía para nos dar privacidade. A senhora alguma vez viu Ethan ou Claire visitando? Margaret hesitou, olhando para onde os irmãos estavam sentados. Vi Ethan uma vez, há uns 2 anos. Ele ficou menos de 1 hora. E vi Claire no Natal passado. Ela passou talvez 3 horas. E Ellen, como se sentia sobre essas visitas raras? Os olhos de Margaret se encheram de lágrimas. Ela fingia que estava tudo bem, mas eu sabia. Ela entrava magoada. Ela me dizia que entendia que eles estavam ocupados, mas eu via a tristeza e via como ela se iluminava quando Rachel chegava em casa. Hartfield se levantou. Objeção. Especulação sobre os sentimentos de alguém falecido. Negada, disse a juíza. Continue, senhora Hopkins. Margaret limpou os olhos com um lenço. Ellen me disse, poucos meses antes de morrer, que Rachel era o melhor presente que a vida lhe dera. Que ela não sabia o que seria dela sem Rachel. William assentiu. Obrigado, senhora Hopkins. Ele chamou mais testemunhas. O Dr. Morrison atestou que Ellen estava mentalmente lúcido até o fim. Uma vizinha confirmou que nunca viu Rachel impedir visitas. Um funcionário do banco onde Ellen mantinha suas contas testemunhou que Rachel nunca tentou acessar o dinheiro de Ellen sem autorização. Cada testemunho era uma martelada na narrativa de Hartfield. Finalmente, a juíza Reynolds se recostou em sua cadeira. Sr. Hartfield, vou dar uma chance aos seus clientes. Eles gostariam de testemunhar em própria defesa? Hartfield cochichou algo para Ethan e Claire. Ethan acenou afirmativamente e se levantou. Ele fez o juramento e se sentou no banco das testemunhas, a postura ereta, a expressão controlada. Sr. Caldwell,
A juíza começou. Por que o senhor visitava sua mãe tão raramente? Ethan respirou fundo. Vossa Excelência, meu trabalho em Seattle é extremamente exigente. Eu gerencio uma divisão inteira e simplesmente não consigo tirar folgas com frequência. Mas sua mãe estava morrendo, disse a juíza com o tom neutro mais penetrante. Isso não mudou suas prioridades? Ethan hesitou. Eu não sabia que ela estava tão doente. Rachel nunca me informou adequadamente. William se levantou. Vossa Excelência, posso apresentar evidências? Ela acenou. William puxou um tablet e projetou e-mails na tela grande ao lado da juíza. Estes são e-mails enviados por Rachel a Ethan ao longo de 2 anos, 13 deles especificamente detalhando a deterioração da saúde de Ellen, diagnósticos, medicações, hospitalizações, todos ignorados. Os e-mails apareceram na tela um por um, e ao lado de cada um a marcação, lido em data. Ethan havia aberto cada e-mail. Ele simplesmente nunca respondeu. O rosto de Ethan ficou pálido. A juíza se virou para ele. Sr. Caldwell, o senhor leu esses e-mails? Silêncio. Sr. Caldwell? Sim, ele finalmente admitiu, a voz baixa. E mesmo assim escolheu não visitar sua mãe? Ethan não respondeu. Não havia resposta que pudesse salvá-lo. A juíza Reynolds removeu os óculos e olhou diretamente para Ethan e Claire. Ouvi o suficiente, ela disse. Esta contestação não tem mérito. O testamento de Ellen Margaret Caldwell é válido, foi assinado em perfeitas condições mentais e reflete claramente suas verdadeiras intenções. Ela bateu o martelo. Contestação negada. Rachel Ann Turner é oficialmente reconhecida como única herdeira do espólio de Ellen Caldwell. Caso encerrado. O alívio que me inundou foi tão intenso que quase desabei. William colocou a mão no meu ombro, firme, confortante. Olhei para o outro lado da sala. Claire estava chorando, lágrimas reais dessa vez, não para câmeras. Ethan tinha o rosto enterrado nas mãos. Hartfield recolheu seus papéis rapidamente, claramente ansioso para sair. Enquanto as pessoas começavam a se levantar, a juíza Reynolds me chamou. Senhorita Turner, aproxime-se. Caminhei até sua cadeira, o coração ainda acelerado. Ela se inclinou e disse baixo o suficiente para só eu ouvir. Sua mãe fez a escolha certa. Honre-a. Vou honrar, respondi, a voz embargada. 3 meses depois, vendi a casa de Ellen. Era grande demais, cheia demais de memórias. Com parte do dinheiro, comprei um apartamento menor no centro de Portland, com vista para o rio Willamette. Com o restante, fiz algo que sabia que Ellen aprovaria. Criei uma fundação em nome dela. Fundação Ellen Caldwell para Educação e Cuidados a Idosos. A fundação oferecia bolsas de estudo para jovens que queriam trabalhar na área de enfermagem geriátrica e financiava programas de visitas para idosos isolados. Margaret Hopkins se tornou membro do conselho. E toda semana visitávamos casas de repouso levando companhia, conversas e a lembrança de que ninguém deveria morrer se sentindo abandonado. Ethan voltou para Seattle. Nunca mais tentou contato. Claire desapareceu das redes sociais por meses. Quando finalmente reapareceu, era diferente, menos performática, mais humana. Nunca conversamos, mas eu a perdoei em silêncio. Não por eles, mas por mim, porque guardar rancor só machucaria eu. E todas as noites, antes de dormir, olho para a foto de Ellen na minha mesinha de cabeceira e sussurro. Eu honrei você, mãe. E vou continuar honrando, sempre. Porque no final não foi sobre dinheiro, foi sobre amor, foi sobre presença, foi sobre escolher ficar quando todos os outros foram embora. E essa, percebi, era a verdadeira herança que Ellen me deixou.